Olá, está começando aqui mais um painel regional. Você está sempre conosco de segunda a sexta, neste horário, não é? Sempre a partir de 1h30 da tarde, acompanhando aqui as personalidades da nossa região e do Brasil, debatendo, discutindo, aprofundando junto com você a nossa pauta aqui diária da região metropolitana, da nossa Baixada Santista e, claro, os temas de interesse nacional também. Sempre para você participar conosco, sempre aberto para a sua disposição, o nosso telefone 3014 5281. Você liga para cá, entra em contato com a produção do programa, envia aí o seu comentário, a sua pergunta, não é? A sua opinião a respeito dos temas e dos assuntos que a gente coloca em debate. E pelas redes sociais também à sua disposição para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV, como você, claro, já está acostumado. Eu vou já anunciando aqui os companheiros de bancada desta edição de quinta-feira aqui do Painel Regional. Conosco aqui o Dr. Matheus Cury, advogado e atual presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo. Ao lado dele, o companheiro jornalista especializado na área policial, Eduardo Veloso. E aqui, também com satisfação, hoje recebendo Sidney Costa, comentarista habitual também aqui do nosso Painel Regional. Como sempre, na abertura, as manchetes dos jornais parceiros aqui do painel regional, como é o caso do Diário do Litoral, trazendo aqui na primeira página a manchete: Caixa Econômica Federal restringe crédito para quem já tem financiamento. Não será concedido novo contrato para quem já é cliente a partir do ano que vem, tá certo? Então, manchete, o Jornal Diário do Litoral passa aqui ao Matheus Cury. Por favor, o Veloso também ganha aí a edição de hoje. E o Sidney recebe o seu Diário do Litoral também. Gazeta de São Paulo, que é do mesmo grupo do DL, tá certo? Circula por todo o estado, aqui pela Baixada, Vale do Ribeiro, enfim. Também participa e é parceira nossa aqui diariamente. Está aqui a manchete, centralizando aqui um pouquinho. Escolas de São Paulo ficam entre as melhores do país no Enem. Assim como nos anos anteriores, o estado mais rico do país dominou aí a lista de melhores nas cotas do Enem de 2014, está aí a capa do Gazeta de São Paulo. Eu passo aqui ao Matheus Cury também. Opa, obrigado. E o Sidney Costa recebe também Obrigado. a edição de hoje do Gazeta de São Paulo. E a gente, claro, como sempre, agradece e cumprimenta aqui os companheiros desta edição do Painel Regional, Matheus Cury. Prazer revê-lo, tudo bem, Matheus? Tudo bem, Edgar, o prazer é todo meu e feliz por estar aqui entre amigos. Muito bem. Eduardo Veloso, obrigado pela presença mais uma vez com a gente aqui, tudo bem, Veloso? Tudo bem, Edgar, eu que agradeço a oportunidade, uma honra participar aí do painel regional. Sidney Costa, mais uma vez participando com a gente aqui no painel, tudo bem, Sidney? Olá, Boturão, quero te pedir licença para fazer uma referência a esses dois convidados de maneira bastante distinta. A primeira, eu gostaria de fazer ao advogado, ao doutor Matheus Guimarães Cury, que representa o sistema penitenciário, os interesses do governo do Estado frente ao sistema penitenciário, algo que a sociedade não fala, não reage, não cobra e poderia mudar a história de violência no país. Porque sabemos que o crime organizado, infelizmente, por falta de um controle, de uma assiduidade, de algo a miúde na segurança do sistema penitenciário, e hoje eu vou explorar isso do Dr. Cury, porque ele é muito franco, firme nas suas posições, e a sociedade tem descuidado desse aspecto de cobrar dos políticos, porque nunca frequenta as pautas políticas, esse assunto chamado sistema penitenciário. E outra referência que eu quero fazer também bastante distinta a esse que hoje é meu professor pelos seus livros. Li os dois livros dele, eu trouxe até anotado aqui, o Naldinho, Uma História Sem Final. Veloso, veio para lançar no programa. Veloso, o final da história do Naldinho é a desgraça da sociedade. Porque passou entre nós em Santos um dos maiores articuladores do crime, do mundo do crime, que envolveu famílias, inclusive, importantes da cidade. Inclusive o filho do Pelé. E é uma história que ainda não tem um fim. E você ousou tocar nela e deixou isso para a sociedade responder. Como também fui seu aluno nos toques que você deu. Reportagem policial, que me atrai muito esse tema, reportagem policial. Nesse sentido, um abraço ao nosso Absair Rocha, com quem eu aprendi muita coisa. Enfim, um jornalismo peculiar, realmente o jornalismo policial é um jornalismo que se distingue dos outros, tem que saber abordar para não cair para o sensacionalismo. Entendi. E o sensacionalismo que atrapalha a notícia. Obrigado pela presença dos dois, estou emocionado aqui. Muito bem, tá certo?
Só relembrando, 3014-5281, ligue para cá, participe com a gente, com a sua pergunta, com o seu comentário, fique à vontade. Pelas redes sociais, facebook.com/Painel Regional TV, estamos online, não é? Pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do Painel Regional para acompanhar a gente em tempo real e depois do programa encerrado você pode rever o programa por inteiro, ou se preferir os momentos que julgar mais interessantes pelo YouTube, tá certo? Quem está sempre atento, acompanhando a sua participação e, claro, a nossa produção é a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo sim, boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo nessa tarde de quinta-feira. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do Painel Regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Olha, na próxima segunda-feira, dia 10, né, começam os Jogos da Unisanta, mais uma edição dos Jogos da Unisanta. Você que acompanha a gente aqui no Painel Regional pode assistir a cerimônia de abertura aqui pela TV Santa Cecília TV, ao vivo, a partir das 7h30 da noite. Portanto, segunda-feira, dia 10, 7h30 da noite, abertura oficial dos Jogos da Unisanta, tá certo? Depois do caderno regional. Durante o mês de agosto, né, este mês de agosto, você ainda acompanha os principais jogos na programação da Santa Cecília TV. Então, fique atento, você já sabe, não é? Segunda-feira, compromisso com a gente aqui na Santa Cecília TV, 7h30 da noite, abertura oficial dos Jogos da Unisanta, não é? Promoção, claro, da Universidade Santa Cecília, aqui a nossa Unisanta e exclusividade do sistema Santa Cecília de Comunicação. Bom, o Sidney Costa tocou em um ponto nevrálgico, né? O Veloso é um amplo conhecedor dessa questão que envolve aí os presídios, não é? O problema penitenciário que nós vemos em São Paulo, na Baixada Santista, no Brasil, e o Matheus é pós-graduado nisso, né? Presidente do Conselho Penitenciário. É um assunto muito bom, importante para a gente debater ao longo do programa, mas eu não queria deixar passar rapidamente, né, Matheus Cury? Nós estamos todos assistindo aí uma crise política e econômica das mais graves da história do Brasil, né? Acho que nos últimos 20 anos, 30 anos, acho que é a mais séria, a mais grave, não sei, desde a época do governo Sarney. E ontem o vice-presidente Michel Temer saiu com uma frase curiosa, no mínimo, né? O Brasil precisa de alguém, disse ele, com capacidade para reunificar a todos. Precisa de alguém. Então, dá para entender o quê? Que o presidente não tem mais condições para reunificar o país, a política, enfim. Aí vem hoje o Datafolha, provavelmente o Michel Temer já tinha essa informação de mais uma pesquisa do Datafolha, publicada na manhã de hoje. Reprovação da presidente Dilma bate recorde, 71%. 71%, né, superando a marca do ex-presidente Collor no período do impeachment, em 1992. E a aprovação dela continua lá embaixo, na casa de 8%. E para completar, discursando ontem na tribuna do Senado da República, o senador Fernando Collor, senador por Alagoas, vice-presidente da República, que sofreu o processo de impeachment, né, chamou o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, de filho da prostituta. Né? Então é um negócio realmente impactante, né? Inimaginável o que está acontecendo. Se você falasse há um ano atrás, 2, 3, 4 anos atrás, que ia acontecer, o Brasil vai passar por uma turbulência, todo mundo ia falar, não, que é isso? Isso é uma brincadeira, é uma piada aí, Matheus. Verdade, acho que é uma crise muito preocupante, né? E as notícias dão conta de que a presidente não dura até o fim do ano, até porque perdeu boa parte de sua base no Congresso, né? Mas, na verdade, jogam tudo para cima da presidente. Nós precisamos de uma limpeza geral, né? Chega de Renans, chega de Collor, chega de Temers, chega de Sarney, né? Acho que nós precisamos de uma limpeza geral, essa que é a verdade. Um provável impeachment, eu acho que não ajuda em nada e não nos conforta em nada, porque a crise deve continuar, principalmente a crise política. Veloso, você acompanha de perto também, participou de várias coberturas com a gente lá, na época da Rádio CBN, Sistema Tribuna, enfim, está sempre antenado aí com as questões que envolvem também, claro, essa situação política que vivemos. Essa questão do elogio, né, dito ontem na tribuna do Senado pelo senador Collor ao Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot,
O interessante é que o Rodrigo Janot, ele foi o procurador mais votado da lista tríplice que vai chegar nos próximos dias para homologação e referendo da presidente Dilma Rousseff, né? Rodrigo Janot, o mais votado, não sei de cabeça os 2 mais votados subsequentemente, e evidentemente a presidente ela tem a discricionariedade para escolher um dos 3. A tradição diz que geralmente o mais votado é o escolhido, não necessariamente, mas pela tradição o mais votado. Agora, já pensou ele ser reeleito para mais um mandato de Procurador-Geral da República? Né? Com Lava Jato ainda a pleno vapor, agora esse elogio do senador Collor, que está sendo investigado pela Lava Jato e cabe ao Procurador-Geral da República o oferecimento das denúncias, fica uma situação inimaginável, como você bem disse, Belturão. Muito bem. Sidney Costa, seu mais experiente da mesa aqui. Quem Diga sou lá. eu, Belturão? Mas olha, parabéns pelo resumo que você fez. O senador mandando dizendo é. que o Procurador-Geral da República é o filho de uma... Pois é. As prostitutas levam aí a vida da maneira que podem, tá certo? Então ficou aí esse estigma, né? Mas, na verdade, ofendeu, não é? A mãe do Rodrigo Janot. E essa situação toda, né? Datafolha vem mais uma vez pesado aí contra Então, a o popularidade resumo da presidente. que você fez, e bem refletido pelos 2 convidados, principalmente pelo Veloso, que mostrou aí também a sua condição de advogado, que ele é também, além de jornalista, que já falou no que está correndo em termos de eleição do Janot. Essa lista tríplice, que o próprio membro do Ministério Público é que vota nela, e ele disparado foi novamente apontado pelos seus pares, o Parquet Nacional, para quem é do ramo sabe o que eu quero dizer, já está sufragado. Precisa agora a Dilma homologar isso, e ela pode vetar, mas terá que ter muita coragem para o fazer. Duvido. Nesse instante, duvido. Eu acho que Ainda ela vai mais com mais de sacramentar. 80% da aceitação dos seus próprios pares. Parabéns pela lembrança, Veloso. E a firmeza do Cury, que eu comecei dizendo sobre isso, que já falou no impeachment, é outra da conversa que cada vez fica mais forte lá dentro do cenário político nacional, que inaugurou o palavrão em sessão solene. O palavrão vem sendo introduzido dentro da sociedade brasileira, Sim. enfim, mas ainda ali não se havia registro histórico sobre isso. E inaugurou-se, portanto, nos discursos parlamentares, a oportunidade de dizer um palavrão. E para a pessoa menos indicada neste momento, que é o Procurador da República, Rodrigo Janot, que colocou de volta para a sabatina da sociedade o Ministério Público, que estava silente nesses canhestros mundos do poder, principalmente lá em Brasília. A gente sabe de lutas fortes aqui em São Paulo, do GAECO e de outras divisões que têm enfrentado o crime com dureza, mas no cenário nacional, o que se conhecia do Ministério Público é que eram gaveteiros. E surge agora um homem que põe os papéis na mesa e quer ver gente presa. E tá gente poderosa sendo presa. Portanto, nesse instante, mandar um palavrão dirigido à mãe desse senhor, se a República ainda estiver de pé, Boturão. O Collor, que escapou do impeachment por ter renunciado, dessa vez, amarga uma queixa-crime vergonhosa. Você acha que ele vai visitar lá a Olha, eu prisão de preferia Curitiba? ouvir até os 2 ilustres convidados, que são Você também acha que ele está advogados. encaminhado, Matheus, ô Veloso? Eu acho que, não conheço o regimento do Senado, mas eu acho que isso claramente se configura numa quebra de decoro parlamentar que Histórica quebra de decoro. passível de cassação de Mas com mandato. relação à Lava Jato, você acha que está encaminhado aí a questão de mais dias, menos dias, a prisão do ex-presidente, não? Fernando Collor? Eu tenho essa convicção. Que... Vai visitar também a Polícia Federal de Curitiba? Eu tenho a convicção que, muito em breve, a Polícia Federal, 6 horas, 6h30 da manhã, vai interfonar a casa do Lula, viu? Do De Lula posse- ou do Collor? Estou falando Do do Collor. Lula, do Primeiro Lula. Você Collor. falou Não, o Collor primeiro. do Collor? É. Eu não sei o que tem efetivamente contra o Collor. Agora, eu me antecipei, né? Falei em relação ao Lula, eu acho que Vai parar nele também. já está bem alinhavado em relação ao Lula. Você acha o quê, Matheus?
Collor está encaminhado e, na sequência, pode vir o ex-presidente Lula também? Não sei, na verdade, todos os investigados nessa operação de grande magnitude, acho que eles estão na iminência de sofrerem aí a restrição à liberdade, né? Nós não sabemos, precisa ter um conhecimento maior sobre a investigação, coisa que não nos foi franqueada, nós só sabemos pelas notícias estampadas na imprensa, mas acho que todos aqueles que são citados e investigados correm um grande risco, vide o que aconteceu com o próprio José Dirceu, né? Então, eu não duvido nada se amanhã a Polícia Federal bater na porta do Lula, como bem destacou o Veloso, também não duvido nada se mandarem prender o Collor. Muito bem. E lá em Curitiba existe, como é que chama o presídio lá? Tem o nome, não? A Papuda é Brasília, né? A Papuda é Brasília. A Papuda fica em Brasília e... eles foram transferidos da Federal para um outro sistema, para outro estabelecimento Você conhece penal lá que eu não penitenciária de... Não conhece a Polícia Federal em Curitiba? Não. Sei. A coisa de São Paulo, do Piqueri, de Curitiba. Da Federal? Federal. E aí? Não, as condições são boas, mas... mas... O pessoal fica lá bem... As condições... Ajeitado? A carceragem da Polícia Federal, normalmente, ela é construída para abrigar por pouco tempo, só enquanto são investigados, só no curso da investigação, na chamada prisão temporária. Depois que é decretada em prisão preventiva e inicia um processo penal, normalmente, até para esvaziar a carceragem, os presos vão para um estabelecimento penal comum, um estabelecimento penal do Estado. Mas as condições, evidentemente, até porque são poucos os presos e pouca rotatividade, as condições são muito melhores do que dos presídios estaduais, isso não tem a dúvida. Mas é uma carceragem, na verdade não é uma penitenciária, mas sim uma carceragem. Bom, condições dos nossos presídios aqui, estaduais, e a maioria espalhada pelo Brasil afora, que continua de mal a pior, né? Sim. Na verdade, nós vivemos num estado de falência. São Paulo ainda está um pouco à frente dos demais estados, porque tem estado aí que tem preso em container, né? Mas, então São Paulo está um pouco à frente dos demais estados. Mas não dá conta, né? Prende-se muito. Os magistrados, lamentavelmente, ainda têm aquela postura do encarceramento a todo custo, ainda que para crimes menores, né? Ou ainda que para crimes que não tenham um emprego de violência ou grave ameaça, como por exemplo, no caso dos microtraficantes, né? Porque hoje você pega o sistema penitenciário, 30% do sistema penitenciário de São Paulo é constituído de microtraficantes. Porque o traficante grande não vai preso. E recentemente o ministro Barroso... Microtraficantes chamados aviãozinhos? Os aviãozinhos que normalmente o fazem para sustentar o próprio vício. Tem muitas situações até de confusão. O magistrado não sabe se é para o próprio uso ou se é para traficância. E muitas vezes o sujeito aguarda o julgamento preso. Mas, assim, tem um levantamento recente do ministro Barroso, do STF, confirmando que 90% dos casos de tráfico de drogas que chegam no Supremo Tribunal Federal se resume a menos de 10 gramas de drogas. Menos de 10 gramas apreendidos. Quer dizer, isso demonstra que só vai preso o coitado, né? Isso demonstra, mais uma vez, que a cadeia foi feita, lamentavelmente, para pobre. Porque o grande traficante raramente é alcançado. É claro que tem recentemente algumas operações importantes para prender grandes traficantes, mas isso não consiste em 3, 4% do universo do tráfico de drogas dentro do sistema prisional. Muito bem. Veloso, que acompanha de perto todo esse tema aí. Evidentemente tem questões aí a levantar com o Matheus Cury também, pois não, Veloso? O Matheus Cury, ele apontou um fato importante. A maior parte da população carcerária, efetivamente, ela é formada por microtraficantes. E no organograma do crime, o microtraficante, ele nada mais é do que uma peça de reposição. Ele é preso hoje, daqui a 2 minutos, já tem outro no lugar na biqueira. Então, o que acontece, para resumir, a sociedade não teve resolvido o seu problema do flagelo do tráfico de drogas, que ele continua.
e a população carcerária cada vez mais se avoluma e aumenta. E esse microtraficante que entra no sistema penitenciário como micro, ele sai bacharelado, ele sai com PhD, com doutorado, não só no tráfico, como também em outros crimes. Está errado encarcerar, então, o microtraficante? Deveria ter um sistema de separação por classe delituosa. Isso daí, no sistema atual, pode até parecer utópico, mas deveria. Porque, na realidade, a prisão, a cadeia, ela tem 3 finalidades. A primeira, punir o infrator pelo ato cometido. A segunda, ressocializá-lo. E a terceira, prevenir, para que outros não venham a fazer a mesma coisa sob pena de serem presos. Só que no caso do Brasil, no modelo brasileiro, não acontece nenhuma coisa. Pelo custo-benefício, vale a pena o criminoso praticar o crime, porque o que ele vai tirar de cadeia compensa. Ele coloca na balança, custo-benefício compensa. Ele não se ressocializa, muito pelo contrário, ele se aprimora no crime e não serve de prevenção nenhuma, porque as penitenciárias, elas se transformaram em verdadeiros escritórios do crime. Eu acho inconcebível aqui no Brasil, no estado de São Paulo, não se conseguir fazer um controle sobre isso. Ó. Celular. Com o celular, o traficante preso, ele controla a sua boca de tráfico, ele encomenda a cocaína da Colômbia, da Venezuela, da Bolívia, ele arregimenta outras pessoas para suas bocas de tráfico, ele controla tudo, ele planeja sequestro, ele extorque, e isso com a segurança que o próprio Estado lhe confere. É uma coisa surreal, mas ele está preso e protegido ao mesmo tempo pelo Estado, num local onde não possa ser alcançado e atingido. É impressionante isso, né? Incrível. Vamos fazer o nosso primeiro intervalo, então? E na volta seguimos aí com esse tema. O Sidney Costa também tem uma série de questões a levantar aqui com o Matheus, com o Veloso. Eu registro aqui a presença do nosso Marco Santana, editor adjunto do Jornal da Orla, acompanhando aqui, está conosco aqui nesta edição do Painel Regional. O break, voltamos daqui a pouquinho. Estamos de volta, este é o segundo bloco do nosso painel regional, aqui com muito prazer recebendo Matheus Cury, advogado, presidente do Conselho Penitenciário do Estado de São Paulo, Eduardo Veloso, jornalista também conosco, e o Sidney Costa aí também participando mais uma vez aqui do painel regional. Daniela, atenta como sempre à sua participação, vem já com as suas perguntas, as suas opiniões, né? Como sempre aqui no painel regional, 3014-5281, aberto para você, facebook.com/painel regional TV. Passo aqui para o Sidney, né, para a gente seguir aí esse tema importante e que, como ele disse, pouco se debate, né, muito pouco se discute, só quando existem assim, casos escabrosos, essa coisa toda, né, paralisações ou greves ou, enfim, paralisações importantes das penitenciárias, né, e esses problemas ganham noticiário nacional, é que a coisa ganha um debate mais, nem tão aprofundado assim, né, mas ganha a mídia, não é, Sidney? Pois não. Pois é. Botonel, eu costumo alinhavar os assuntos, fico aqui preocupado com isso, para dar ao telespectador uma sequência, um roteiro, para ele também, junto com a gente também tem dúvidas exatamente iguais à do telespectador. Quando há presente na bancada autoridades que estão vivendo de perto o frigir dos ovos desses assuntos que a gente gosta de comentar, a língua é um músculo solto, enfim, aceita balançar dentro da boca. Agora, quando tem umas autoridades como essa da envergadura, principalmente do Matheus Cury, nós não podemos deixar escapar. Olha só. Quando começou o Veloso, veemente com essa questão do problema penitenciário, principalmente do pequeno marginal, aqui usado a palavra microtraficante, eu até não consegui mais alinhavar, prestei muita atenção. Por quê? Outro assunto vem me despertando, me desafiando a entender, e é para o Cury isso. O microtraficante, ou de menor, né, como a sociedade conhece, agora parece que vai acabar o seu reinado com aquela votação lá no Congresso, que está para passar pelo Senado ainda, da redução da maioridade para alcançar 16 anos, que vai aumentar em muito o número de menores em situações de prisão, de cadeia. O sistema penitenciário, pegando São Paulo, que é mais organizado nesse sentido, está pronto para receber a demanda crescente que vai haver quando esse de 16 anos
também ser impelido à detenção, à reclusão, não mais à apreensão? Só a gente relembrar uma situação que houve aprovação em primeira discussão na Câmara. Sim. Isso. Precisa passar de novo, mas segundo, eles depois querem Senado. sabatinar isso daí. Querem Depois consagrar. ao Senado, né? Muito bem lembrado pelo Sidney. Na verdade, bom, primeiro, há de se lamentar que o projeto é horroroso. E muito me decepcionam os deputados da região que votaram com esse projeto horroroso. Horroroso por quê? Não só pela diminuição da maioridade penal em si, daqui a pouco nós vamos entrar nessa seara, porque essa é uma discussão muito forte, que divide muitas opiniões, mas não só por isso, porque a lei é fatiada. Sabe, resolveram diminuir, eventualmente, a maioridade penal para determinados crimes. Tá bem? Então, os crimes denominados hediondos, diminui-se a maioridade penal. Mas tráfico de drogas, que é equiparado a hediondo, não. E roubo, também não. Já começa por aí. Ou o adolescente tem a consciência do que faz, ou ele é inteiramente capaz de entender o caráter do fato criminoso e de determinar-se de acordo com esse fato criminoso para todos os crimes, ou ele não é. Ele não pode ser maior de idade para um crime e menor de idade para outro crime. Crime é crime. Né? Se a conduta é criminosa, tem a sua gravidade, por isso que ela é criminosa. Mas o jeito que aprovaram em primeira discussão na Câmara ficou assim, né? Ficou assim. Crimes hediondos, tirando o tráfico, que é equiparado a hediondo, tirando o roubo, que não é hediondo também, mas que estava incluído no primeiro projeto, que não conseguiram passar e fizeram lá uma negociação para passar sem esses dois crimes. Só que, primeiro, essa questão. Só que... Então vamos rapidamente. O cidadão tem 16 anos. Aí ele assalta a mão armada, rouba um carro e desaparece, não sei o que, mas não matou ninguém. Menor. Menor vai para a Fundação Casa. Vai para a Fundação Casa. E responde... E se nessa mesma situação o cidadão reage, ele atira e mata... Aí ele é maior. Aí ele é maior. Isso. Aí ele vai para uma penitenciária. Vai para uma penitenciária e responde o processo crime... processo crime. Como adulto não, fosse. Como adulto fosse e não um ato infracional. Então, pasmem, senhores, o que está por vir. 97% dos presos, dos internados, melhor dizendo, na Fundação Casa, dos adolescentes internados, praticaram crime de tráfico, roubo e outros crimes patrimoniais. Os outros 3%, homicídio, latrocínio, estupro, ou seja, denominados crimes hediondos. Então, em tese, o projeto abrange só 3% do universo criminoso dos menores. Tá? Então, é uma falácia, é uma enganação. Tá? Primeiro. Segundo que diminuir a maioridade penal, ainda que se diminuísse a maioridade penal para todo e qualquer delito, pode se transformar numa tragédia para a sociedade. Tá? E aí nós temos argumentos fortes para isso. Primeiro, o Veloso bem falou que o sistema penitenciário é uma faculdade do crime. Então, se hoje um menino de 18, 19 anos, primário, que ingressa no sistema, faz pós-graduação no crime, nós vamos preparar meninos de 17, de 16 anos e pós-graduá-los no crime. Não tenha a menor dúvida. E se hoje o índice de reincidência no sistema prisional é de mais de 70%, enquanto que na Fundação Casa o índice de reincidência é de 20%, então nós vamos realmente colaborar com o aumento de índice de criminalidade, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tá? Porque esses adolescentes aprenderão no cárcere, né? E nós estaremos formando bandidos que, quando saírem, vão praticar novos crimes. É o que já fazem hoje os jovens de 18, 19, 20, até 24 anos que entram no cárcere
pela primeira vez. Mas tem um deputado federal Não vai ser conhecidíssimo diferente. nosso aqui, na região metropolitana, ex-prefeito aqui da cidade, que disse, depois de encerrada aquela votação, não é? Na segunda votação, que foram duas, né? A primeira não passou, não teve quórum suficiente, a segunda teve. Passou, então, essa legislação um pouco confusa aí com relação ao menor, como o Matheus está explicando aqui. Que depois daquela votação, naquela madrugada, o Brasil amanhecia mais seguro. Então você discorda? Totalmente, está querendo holofote. E eu não tenho nenhum medo de falar isso aqui. É lamentável o que está ocorrendo. E outra questão agora também a ser analisada. Tá? 80% dos crimes praticados por menores se constituem tráfico e roubo. Tá? Mais ou menos. Os outros 10, 13% se constituem em outros crimes patrimoniais, mas a essência, tanto do sistema prisional comum, como da Fundação Casa, é abrigar pessoas que cometeram tráfico de drogas e roubo. Isso é o grosso do sistema prisional e da Fundação Casa. O adolescente que fica preso por tráfico e por roubo, ele fica mais ou menos o mesmo tempo que o adulto. Porque o adulto é condenado por roubo a 6 anos, né? Vamos falar assim, vamos arredondar os números para ficar mais fácil para o telespectador. É condenado a 6 anos, com 1 ano ele progrediu de regime. Está trabalhando na rua. O adolescente fica internado, e o Veloso pode me corrigir se eu estiver enganado, esse mesmo ano, 10 meses, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 6 meses. O traficante primário, que vai para o sistema penitenciário comum, tem uma pena de 1 ano e 8 meses. O adolescente fica preso por tráfico 1 ano, 10 meses, 1 ano e 2 meses, é a mesma média. Então o tempo que o adolescente cumpre de internação é o tempo que o adulto cumpre de prisão nos principais crimes. Eu até diria o seguinte, para determinados crimes ou atos infracionais, o adolescente ele fica mais tempo com a sua liberdade cerceada do que o próprio adulto. Por quê? Porque na internação não existe a progressão de regime, ao contrário da pena imposta àquele cidadão com mais de 18 anos. Então, eu queria até parabenizar a franqueza do Dr. Matheus Cury ao dizer que os parlamentares, eles realmente atuaram nessa votação aí visando apenas os holofotes, porque é isso mesmo. Eu me recordo que eu fiz uma entrevista com o juiz de direito, Carlos Eduardo Andrade Sampaio, que também é professor de Direito Processual Penal. Foi meu professor. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal de Santos. Uma entrevista de página inteira num domingo na edição de A Tribuna, por ocasião da implantação da Lei 9.099, que dispôs sobre as infrações penais de menor potencial ofensivo. E naquela oportunidade, com muita propriedade, como jurista e como professor, ele falou o seguinte: infelizmente aqui no Brasil, as leis são feitas de afogadilho. São feitas de afogadilho, sem nenhuma técnica jurídica, principalmente quando o assunto versa sobre direito penal. O Matheus falou realmente de forma resumida, mas escancarada e clara. Horrível esse projeto que passou, porque dá um tratamento diverso para o menor, conforme o crime que pratica. Quer dizer, o menor ele é consciente para determinado crime e é adolescente para outro. Mas o que aconteceu anterior a essa votação? Vocês vão lembrar e é mais um fato que ajuda a comprovar o que vocês estão dizendo aqui. Pesquisas Datafolha, Ibope, MDA, enfim, os principais institutos pelo Brasil afora, apontando que 85% da população queria a redução da maioridade penal para 16 anos. O número mágico de 16 anos. 17, 15... É um número mágico ali, o 16, não sei quem inventou isso, que estudo, né, foi feito com relação a isso, qual é a qualidade científica que tem algum desses estudos que tenham sido feitos para dizer que de 18 para 16 a criminalidade teria que ser a idade para crime, né, a maioridade penal, para 16 anos, e que daí as coisas poderiam melhorar no Brasil. Não sei de onde tiraram esse número mágico de 16 anos. E as pesquisas aí indicaram que o que fez o presidente da Câmara? Surfou
na onda buscando popularidade. Ou você tem dúvida, Sidney Costa? Não tenho dúvida. A forma como foi colocada pelos dois convidados deixou bastante claro um problema que é de pesquisa científica e respeitar a opinião também da sociedade. Para chegar a um denominador final sobre esse assunto, do que fazer com esse menor infrator, a sociedade tinha que ser ouvida, debatido nesses órgãos de classe, a sociedade civil se fazer representar, debater, pegar aqueles que a representam lá dentro da Câmara Federal e levar suas moções. Isso tem um debate amplo, porque muda uma condição de nação. Você, ao mexer com a idade e colocar a responsabilidade no menor para assuntos penais, não vai limitar nisso, Boturão, porque muda um projeto de nação. Ou não vai refletir para dirigir automóvel, ou não vai refletir para ser maior, para trabalhar no direito do trabalho, ou isso não vai pressionar outras áreas da sociedade. Portanto, a irresponsabilidade, como foi tratado esse caso, muito bem colocado pelos dois convidados. E muito mais firmemente pelo nosso Matheus Cury, que está honrando uma lembrança que eu fiz aqui, da firmeza que ele já tinha lá no nosso programa radiofônico. E não tem outra palavra, vou carregar essa comigo também. Horroroso projeto. E que pode colocar em dúvida a condição de nação ao baixar a menoridade, com reflexo em outras áreas da sociedade. Duvido que isso passe. E sabe o que está me deixando triste? É o engodo. A população, a sociedade, que, a meu ver, se engana com esses 85% de aprovação da maioridade penal, desse índice de querer baixar a maioridade penal, mas é compreensível, porque também os órgãos de imprensa não param de discutir isso e cada vez mais falam sobre essa necessidade, então é até compreensível, mas o engodo, porque essas pessoas estão sendo enganadas. As pessoas estão sendo enganadas pelo Congresso Nacional. Esses deputados estão brincando com uma nação, como muito bem destacou o Sidney aqui. Perfeito. Vamos aproveitar para fazer o nosso intervalo. A Daniela já tem aqui algumas participações importantes, nossos companheiros de sempre, telespectadores assíduos aqui da gente. E então, na sequência, vem a Daniela, as participações, a gente continua aqui a nossa conversa. Já, já. De volta ao painel regional, quente aqui durante o intervalo bastante polêmico aqui com os convidados Matheus Cury, presidente do Conselho Penitenciário do Estado, companheiro jornalista Eduardo Veloso e o nosso Sidney Costa também, né? E a Daniela atenta agora, trazendo algumas participações dos telespectadores aqui do painel. Pois não, Daniela? A pergunta é do Manuel Álvares, de Campo Grande. Para se acabar com currais eleitorais, as eleições em todos os níveis deveriam ser no mesmo dia sem reeleição? Sei lá, acho que a reeleição é discutível, tudo é discutível. Para acabar com os currais eleitorais, precisava educar o brasileiro de maneira geral, né? E o eleitor e os candidatos todos mudarem essa cultura que passa por um grau de desonestidade bastante elevado aí de norte a sul. Você acha o que sobre isso, Sidney Costa? Olha, ele tocou num assunto que a política atual precisa rever. É o cancro, essa circunstância que ele tocou, chamada curral eleitoral. Isso ainda não foi vencido e o que é pior, em alguns lugares, em algumas áreas, quanto mais a consciência do eleitor poder ser comprada, o curral eleitoral é exercido com o poder do dinheiro. E por isso que nós estamos assistindo aí essa vergonha nacional do Petrolão. Já o Mensalão parecia algo vergonhoso, mas o Petrolão botou o Mensalão no juizado de pequenas causas, viu, Boturão? Entendeu? Diante do volume de dinheiro, e agora entrou também a área elétrica. O eletrolão. Exatamente. Portanto, a explicação é a seguinte: no câmbio oficial declarado para a Justiça Eleitoral, campanha da Dilma, 318 milhões de reais. Campanha do Aécio, 323 milhões de reais. Eu já acho números astronômicos, mas todos sabemos, até o telespectador, que além do câmbio oficial, é o dobro no paralelo. Se não for Portanto, mais, né? esses currais eleitorais, e aí está o porquê de tanta propina, ora, o Veloso, Cury, Boturão, Daniela, se precisa 318 milhões para declarar para a Justiça fazer uma campanha, e a gente sabe do câmbio não oficial,
Quanto que é? 1 bilhão para fazer uma campanha de presidente? Até mais dizem, né? E está aí o motivo dos escândalos e da vergonha. Isso que está sendo iniciado por um juiz que foi lembrado aqui nos bastidores, senhor Sérgio Moro, com firmeza, repercutiu no regime duro do procurador da República, Rodrigo Janot, que não gavetou e está prendendo autoridades, gente que tem obras em 16 países, está indo para a cadeia. Isso nunca aconteceu no Brasil. Portanto, o desmonte desses currais eleitorais só é possível se o judiciário for independente e firme e colocar medo. Pelo menos isso, colocar medo. Você já imaginou quantos partidos... Para usar da propina para comprar as consciências dos eleitores. Quantos partidos políticos devem estar lá fazendo as suas continhas, o seu raciocínio, enfim, e tentando entrar em contato com o juiz Sérgio Moro para trazê-lo para o partido, para de repente lançá-lo à presidência em 2018. E Sérgio Moro tenha juízo, hein? Eu acho que ele tem bastante juízo, coragem, enfim, mas que vai passar ali o cavalo selado, vão oferecer para ele essa possibilidade, como ofereceram também o Joaquim Barbosa, ao Joaquim Barbosa, né? Ex-presidente foi o primeiro ícone do STF. Nessa campanha contra a propina, foi o primeiro ícone. Não se tinha na história do Supremo registro de prisão de político. Sem dúvida. Daniela, pois não. Comentário do Cosme da Areia Branca. Doutor Veloso, parabéns por ter falado o nome do chefe da quadrilha da corrupção e desvio de verbas das grandes empresas nacionais. Quero ver ele preso e seus bens todos apreendidos com o dinheiro da corrupção. Eu já sei quem é o Lula. Foi falado muitos nomes aqui, mas é o nome mais blindado nos últimos tempos na política brasileira. Menos blindado. Parabéns mesmo, Veloso. Menos blindado. Parabéns mesmo. Quer falar alguma coisa, Veloso? Não, passar. Agradecer o Cosme da Areia Branca pelo prestígio da sua audiência. Muito bem. Daniela, pois não. E um comentário do Custódio Fernandes. Baseando no depoimento do Veloso, nossas cadeias são escolas de graduação em bandidagem. Então todo preso teria que trabalhar na cadeia para se alimentar e sem salário reclusão. Olha, Tá vendo? que isso também a gente já debateu aqui várias vezes, não é? Que essa coisa da universidade do crime... Basta ver aí essas grifes, né, do crime organizado e o que estão aprontando por aí, transformando-se até num chamado Estado paralelo, não é, Veloso? A questão é a seguinte, na Constituição temos as chamadas cláusulas pétreas, que são aquelas que não podem ser alteradas. E uma delas, só para citar como exemplo, é a vedação de trabalho forçado para o preso. Só que eu acho que se a pessoa está presa num estabelecimento prisional, alguma atividade ela tem que exercer até para que possa justificar a comida, a comida que ela vai comer, a roupa que ela vai utilizar para se vestir e custear as suas despesas internamente. Não vejo como trabalho forçado a, entre aspas, imposição do exercício de alguma atividade para esse tipo de finalidade, né? E também estudo. Infelizmente, as nossas penitenciárias elas não têm todas, né, uma estrutura para propiciar isso ao detento, que isso daí favoreceria a ressocialização do detento. Eu acho que se o preso estiver fora da cadeia, ele não vai ter que trabalhar para poder se alimentar e se vestir? Porque dentro da cadeia ele vai receber tudo de graça? A coisa é muito simples. Eu acho que não há, nesse sentido, violação nenhuma à cláusula pétrea. Agora, quando se fala que tem que trabalhar porque, afinal de contas, ele está comendo, sempre tem aquelas vozes que se levantam e acabam falando, não, mas aí é uma imposição de trabalho forçado. Não vejo dessa forma, muito pelo contrário. E, nesse aspecto, concordo plenamente com o telespectador. Muito bem. Mais alguma participação, por enquanto? Não temos mais aqui, nenhuma. então. Ainda nesse tema do problema prisional que a gente tem aqui no estado de São Paulo, que é gravíssimo, e tem aqui na Baixada Santista também, não é? Inclusive com um problema de atendimento médico, que você chegou a comentar comigo, não é? Sim. Recentemente aqui por São Vicente, enfim, que é uma questão que muito pouca gente tem conhecimento. Às vezes a pessoa está lá num posto de saúde para ser atendido, uma fila enorme, muita gente, de repente para ali uma viatura policial, desce o preso algemado e passa direto por todo mundo e tem um atendimento preferencial, né? É verdade. Antes de entrar nesse tema, Edgar, eu posso só fazer um adendo aqui ao que o Veloso falou? Aliás, falou brilhantemente. Eu acho que realmente a Constituição Federal proíbe o trabalho forçado e o nosso telespectador também foi muito feliz na sua colocação. Mas
por outro lado, a lei de execução penal, ela prevê como um dever do preso trabalhar e como um direito também. Tá? E nos estabelecimentos penais que nós visitamos, nós percebemos que o preso quer trabalhar. É claro que tem uma minoria ali que não quer nada com nada, mas a imensa maioria da população carcerária quer trabalhar. Até porque, além de produzir, além de aprender um ofício, o trabalho serve como remissão da pena. A cada 3 dias trabalhado, ele ganha um dia de pena. Ou seja, como você falou, Matheus, é um dever, é um direito e também um benefício. E também um benefício, exatamente. Então ele quer. O que acontece é que o Estado não propicia o trabalho ao preso. Cerca de 20%, e somente 20%, nós temos 227 mil presos no estado de São Paulo. Só 20% de trabalho. Muito pouco. É muito pouco. Muito pouco. Tá? Então, não é porque o preso não quer. O 40 trabalho, e poucos mil, 45 mil trabalham. O trabalho é um dever, um direito do preso, e é um dever do Estado propiciar trabalho ao preso. Mas o Estado, mais uma vez, é sempre o Estado. É sempre o Estado. O Estado, mais uma vez, não propicia o direito ao preso e não propicia o que é o seu dever. E com relação ao auxílio reclusão, que o telespectador mencionou também, o auxílio reclusão, na verdade, é um grande mito que a gente precisa destacar isso. Não são todos os presos que recebem auxílio reclusão, tá? Só recebe auxílio reclusão os presos quem contribui para o INSS. Então, se o trabalhador que contribui para o INSS e eventualmente é preso, ele recebe auxílio reclusão, mas ele pagou por isso, ele é um segurado. Né? E dentro da contribuição tem o auxílio reclusão. Então ele pagou por isso como se fosse um seguro. Tá? Não são todos os presos que recebem auxílio reclusão, até porque dos presos que contribuem para o INSS, não coloco nem 5%, aí deve ser uns 2%, 3% das pessoas presas. Agora, a questão de São Vicente, Edgar, foi muito bem lembrado por você. Nós temos em São Vicente 3 estabelecimentos penais, um centro de detenção provisória e 2 penitenciárias. E os estabelecimentos penais de São Vicente sofrem com relação à falta de atendimento médico, o que é inconcebível, o que é lamentável. Lamentavelmente também, os médicos não querem trabalhar no sistema prisional. Então, a Secretaria de Administração Penitenciária tem feito todos os esforços para a contratação de médicos, os concursos são abertos, mas faltam interessados. E, lamentavelmente, o prefeito de São Vicente também não dá a mínima, o que é lamentável. O que ele deveria fazer? Que vocês tentaram uma proposta? Isso? Só a título de informação, hoje em São Vicente, o preso é atendido na rede pública de saúde. Ele não é atendido dentro do estabelecimento prisional. Por isso que acontece isso que eu citei, né? Então, o que acontece? Como você bem citou, Edgar, ele é encaminhado para a rede pública de saúde de São Vicente, que é uma maravilha a rede pública de saúde de São Vicente. Ele é encaminhado e passa na frente do munícipe para ser atendido. Que paga seu imposto. Já tem dificuldade de... Com atendimento já é ruim, o munícipe já está lá 3, 4 horas para o atendimento médico e passa o cidadão preso na sua frente, porque, evidentemente, o atendimento tem que ser emergencial, por conta até de questões de segurança. Então, nós agendamos uma reunião, uma audiência com o prefeito de São Vicente, há cerca de 1 ano atrás, com representantes da Secretaria de Administração Penitenciária, oferecendo à Prefeitura de São Vicente a contratação de médicos pelo Estado. A Prefeitura só precisaria organizar a contratação, mas o Estado pagaria as equipes médicas fundo a fundo. E remuneração boa. Tanto é que muitos municípios já fizeram esse convênio com o Estado. O prefeito não quer. Diz que não tem interesse. Por que não quer? Não sei, porque ele não vai gastar R$1. Não sei porque ele não quer. Ele diz que não quer. E aí o atendimento continua... O preso continua passando na frente da população. Em detrimento do preso, em detrimento da população. Outro dia eu fui fazer uma matéria lá no Hospital Municipal de São Vicente, o antigo CREI, né? Que ainda é chamado de CREI. Eu achava que eu estava numa cidade da Síria, após um ataque do Estado Islâmico.
ou na Somália, parecia um campo de refugiado. Maca espalhada pelo corredor, uns quartos apertados onde cabem 2 com 5. Eu falei, o que é isso? Eu falei, vou embora logo, terminar meu trabalho ligeiramente, porque é até perigoso pegar uma infecção hospitalar aqui. Antes que me peguem aqui, né? É triste, lamentável. Tá bom, tá aí feita a crítica pelo nosso Matheus Cury, não é? E, quem sabe, aí o prefeito chame vocês novamente, uma nova discussão, a gente espera que isso aconteça. Vamos fechando o painel regional, agradecendo muito aqui o Matheus Cury, obrigado por estar conosco. Até uma próxima, viu? Obrigado, Matheus, Edgar. boa presença. E agradeço as referências do Sidney, que é um grande jornalista e reforça muito a bancada. Obrigado. Obrigado ao nosso Eduardo Veloso, obrigado ao Sidney, a Daniela sempre conosco, de segunda a sexta, 1h30, você sabe, programa ao vivo, reprise 8 da noite. Nos finais de semana tem 2 edições do Painel Weekend. Sábado é às 3 da tarde e no domingo às 5 da tarde. Obrigado. Tchau.